Eu sou Emanuele, né, Figueiredo. Trabalho no ateliê na verdade, desde 2013. Eu até já perdi mais ou menos com exatidão quanto tempo que eu tô. Eu sou formada em Educação Artística, né, pela Universidade Federal do Amazonas. E aí durante esse meu curso, tive a oportunidade de estagiar numa época em que o ateliê estava com muitos projetos pela cidade, né? Então estava um boom assim de restauro, né? Da preservação de algumas edificações que já estavam por muito tempo abandonadas, né? No período a gente estava a secretaria estava fazendo Igreja da Matriz e Tribunal de Justiça. E aí eu soube do ateliê porque na época, né, ele era quem fazia a gestão, quem era gerente do ateliê era Elizabeth Chaves. E aí eles fizeram uma seleção, na verdade foram atrás de mão de obra local, né, para estagiar nessas obras, né, de restauração, que para mim era muito assim. Na verdade eu não conhecia, era completamente desconhecido esse universo para mim, né, eu não tinha isso, né. Entrei em artes por causa da habilidade manual mesmo, de gostar de pintar, desenhar, né, achar que era mais a minha. E aí esse universo me foi apresentado porque eu fui me candidatar a esse estágio, né. E aí fiquei na obra, né, fui para edificação, né. Meu primeiro contato com restauro foi trabalhar em edificação, em bens imóveis, né. E lá a gente trabalhou, cada núcleo lá tinha uma pessoa, né, que te orientava, e eu trabalhei com a Sandra. A Sandra foi uma pessoa muito assim, é uma restauradora, né, ela tinha uma formação em douramento, né, ela, assim, não sei bem a formação dela, mas era uma pessoa que tinha muito conhecimento nessa área de douramento, né, douramento com folha e tal. Então era uma restauradora e eu nunca tinha tido contato com ninguém dessa forma, e era aquela pessoa assim encantadora, muito técnica, falava muito bem das coisas. E eu me encantei. E aí fiquei com isso, né, gostando de fazer, gostando do trampo, do trabalho. E fiquei na obra, foi como eu iniciei. Depois de um tempo, eu fui pro ateliê de restauro mesmo. Fui lá, pedi para Elizabeth que me contratasse como estagiária, porque eu tinha muito interesse de aprender essa área. E ali eu fui ficando. Aí conheci a Ana Paula, né? Depois a Judete. E ali foi minha formação, né? Eu tinha arte, mas o ateliê ele tinha na época que era o Robério, né? O Robério Braga, a gente tinha... Existia uma política ali uma coisa assim, de desenvolvimento mesmo, né? De despertar essa ideia de preservação, de conservação, de valorização desses bens patrimoniais, né? Culturais que a gente tem no estado. E a gente as meninas tiveram a oportunidade de estudar em outros lugares e tal, né? De ver outra realidade, né? Em outros países. E eu meio que peguei esse conhecimento delas, assim, que, né, absorvi um pouco esse conhecimento, teve essa troca, né, e lá elas me ensinaram as coisas, a gente foi, né, fui aprendendo, fui gostando, sempre me dediquei, é um negócio que eu sou apaixonada, assim, gosto muito, acho super relevante, né, a gente precisa preservar e conservar essa coisa material e o imaterial também, para a gente construir uma memória, né? Sacar da nossa identidade, de onde a gente veio, né? Para onde a gente vai com isso, né? E não como patrimônio uma coisa estática, né? Parada, né? Dinâmica, né? Que acontece, que contribui para a nossa valorização, né? Como Brasil, como Amazonas, como Manaus, né? A gente precisa
ter esse orgulho das coisas que a gente... Saber como foi constituída a nossa história, né? Nossa cidade, para que serviam aqueles prédios, como é que eram aqueles materiais construtivos, o que significava tudo isso é muito importante no desenvolvimento. Enfim, aí eu peguei, comecei a estudar, né, por mim, fiz um curso depois de um tempo, aí fui estagiária, teve uma época que aí a Beth saiu, foi para a prefeitura, a Judete assumiu como gerente, fui contratada como comissão, né, assim. E aí fui ficando. E aí fiz um curso de conservação e restauro em bens integrados, né, em Pernambuco. A secretaria também, nesse período que eu iniciei, a gente tinha muita consultoria, muita gente que vinha de outros estados, né, que, como a gente sabe, a gente tem essa problemática aqui que a gente não tem graduação na área, você conhecer sobre isso, não tem aqui, né, eu acho que o único espaço que a gente tem mesmo aqui é o ateliê, e aí a gente fazia assim, tinha muito, por exemplo, tinha um trabalho que era um suporte, que a gente não compreendia muito, que precisava, né, de uma técnica elaborada e tal. Então a gente tinha esse contato. Vieram outros brasileiros, mas o que muito me marca é a presença dos italianos, né, assim, um contato com o Palácio Spinelli. Então a gente fez 2 consultorias que para mim foram muito marcantes, significantes, assim, significativos, porque foi a que eu presenciei, né? Foi uma de metal, que era com Nicola, Helena, né? E o Carlo Lali, que é um químico que muito auxiliou a gente no ateliê também. E depois, uma outra consultoria também que para mim foi muito marcante, que foi a do Leonardo Severini, que é especialista em têxtil, né? E a gente trabalhou, ele veio para ajudar a gente no projeto do pano de boca, né? Que está aí muito tempo por fazer, né? Inclusive, é um bem que precisa de atenção, né? Esse projeto foi feito há muitos anos e a gente ainda não conseguiu colocar de fato ele em prática, né? E pra gente é uma preocupação, mas enfim. E trabalhamos também, junto com ele, os falsos gobelãs, né? Que é uma tapeçaria no Salão Nobre. E aí ela recebe esse nome, porque falsos gobelãs, porque gobelãs era uma tapeçaria que era bordada, então tinha os desenhos, a gente chama de falso, porque é uma pintura, né? Num tecido bem rústico. Então nós fizemos esse trabalho, nós fizemos e concluímos assim de um jeito muito assim engrandecedor, assim, de conhecimento, né? De desenvolver mesmo novas técnicas, né? De ter essa troca, assim, né? Porque de um conhecimento que vem um consultor de um local que tem tradição, né? Imagina, da Itália, a história, né, da arte está ali, você vê. Então é uma pessoa que vem e acrescentou muito. E tem os brasileiros também, né? Que na época a gente teve, que eu lembre, né? Teve do Argolo, que fez na época do Monumento de Abertura aos Portos, né? Essa consultoria também foi bem legal, né? Foi antes do Leonardo. É uma época assim, que a gente vai trabalhar com metal, né? Com bronze, com o Monumento de Abertura, que é uma obra, né, que é no meio da praça, bem complexo, dessa logística toda de obra mesmo, né, de você funcionar, da equipe funcionar. E dentro disso a gente agregava as pessoas tinham contato com esse universo, aprendiam técnicas, né. Infelizmente, várias pessoas que já passaram por aqui foram pessoas muito boas, né, assim, o Estado não conseguiu absorver essas pessoas como mão de obra, né? Porque realmente eu acho que depois de um tempo faltou essa questão da política mesmo pública de desenvolvimento educacional, tu tá entendendo? De formação de profissionais, né? E
falo desde política, tanto com relação à valorização mesmo desse profissional, né? Então, aí hoje, assim, para mim, esse processo foi um pouco consolidou algumas coisas, essa consciência de conservação, né, de preservação. Por exemplo, é uma coisa que não existia, né? Você conversava com as pessoas não tinham muito como entender aquelas edificações enormes, o que significava aquilo na vida delas, né? Muitas vezes tu vê pessoas que nem frequentam o Teatro Amazonas, não se veem como proprietários, né? Porque é público, então qualquer pessoa pode ir lá e né, visitar, é deles. Então precisa desse cuidado, né? Dessa consciência de preservação, da importância daquele símbolo, né? Isso aí eu levo para outras coisas também, né? Como a gente tem o nosso legado indígena, né? De conhecimento, de tradição, né? Do ribeirinho, né? Então, assim, o patrimônio, ele tem essa abrangência, né? E que eu acho que ele precisa ser democrático. A preservação, ela deve ser democrática. E o ateliê, ele teve assim, a secretaria no geral, né, e aí muito eu falo do Roberto também, que da relevância dele de colocar essa ideia, né, pra gente, pro nosso estado, né, pra nossa comunidade, nossa sociedade, né, que pode ser, essa valorização te dá essa possibilidade mesmo de ter identidade, de brigar por suas coisas, né, e até para levar pro teu íntimo mesmo, né, de saber quem que você é no mundo, assim. E aí, assim, essas consultorias foram super importantes, né, para mim, porque senão as meninas, né, e aí eu falo, né, Elizabeth, a Paula, né, Judete, sempre tivemos uma troca, assim, né, de conhecimento, de informação, né, elas, né, sempre repassaram, né, e quando tinha essas consultorias, quer dizer, todo mundo aprendia, né? Todo mundo estava ali de olho e anotando tudo, né? Então, acaba que a minha formação foi muito aqui, meio que cria da casa, né? Assim, e sempre batalhei muito para estar aqui dentro, né? Para ficar e poder desenvolver o que eu gosto, porque eu sei o quanto é difícil, né? Imagina você trabalhar no Amazonas, em Manaus, né, com essa questão da conservação, né, de restauro, né, um conhecimento muito específico, né, são escolas, né, de fora, né, Brasil a gente tem muita gente aí que escreve, né, mas hoje já tem bastante, mas é difícil de você trabalhar, eu acho que no Brasil todo, né, a gente tem exemplos aí, a falta de incentivo, né, educacional mesmo, acho, de divulgação, né? Hoje a gente não tem nenhuma uma faculdade que trabalhe com isso aqui, né? Nós temos museologia, temos o curso de pós-graduação, mas assim, aí você se depara com pessoas que têm aquela vontade de conhecer, de trabalhar com isso, mas não conseguem desenvolver, porque é muito caro você sair daqui e fazer um curso fora, entendeu? E não tem... o Estado ou outros lugares não absorve essa mão de obra. Então ela se perde. E aí é muito preocupante, né? Porque criar uma semente e as pessoas não estarem ali cultivando, né? Que foi esse início do Roberto, que fez uma estrutura importantíssima para o Estado do Amazonas, né? Nessa questão da cultura, né? Imagina, você tem aí não só a questão do patrimônio em si, né? Essa coisa do restauro, mas o desenvolvimento de orquestra, né? Você que, imagina, uma pessoa que gosta, né, de dança, de música, poder exercer, poder viver disso, ter o seu sustento em relação a isso, a oportunidade de se candidatar a uma vaga para um trabalho desse e dedicar, né? Formar gente para isso, é incrível. Só que hoje em dia eu percebo, apesar da gente ter, né, na legislação, Constituição, várias coisas que protegem o patrimônio, a gente tem as leis, né,
A gente tem, por exemplo, o IPHAN, né, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico, que é super importante para o Brasil, né, para fazer esse sistema de fiscalização, de acompanhamento, né, do patrimônio e tal. Mas a realidade, pelo menos aqui no Amazonas, o que eu percebo é deficitária, né? Tanto de funcionários, porque se for ver o quadro do IPHAN, muitos são de fora, né? Os concursos que são feitos, as pessoas vêm de outros estados. Essa criação do vínculo, né? Com o que tem no estado, né? Da história do estado. Eu acho que às vezes é meio complicada, mas assim, é um quadro muito reduzido, que aí cai na questão da política pública mesmo, da verba, né? Do que se investe nisso. Então, por exemplo, hoje tu tem o IPHAN, no IPHAN não tem um restaurador, um conservador restaurador não tem, né? Então, assim, é uma equipe muito reduzida para dar conta, né? Reduzida e que precisa de um fomento de conhecimento maior, né? E a gente também que trabalha, a gente precisa todo tempo estar estudando, né? Vendo novas técnicas, se deparando com coisas, né, mais atuais e tal. Isso aí realmente eu vejo que não tem, assim, tipo, é muito complicado, né? Rola mesmo uma estagnação, uma coisa, uma desvalorização desse setor, né, cara? Hoje em dia eu percebo que existe isso, entendeu? Essa desvalorização, essa falta de reconhecimento, assim, uma ideia mais abrangente, né, do que é Secretaria de Cultura, do que isso interfere na vida das pessoas e dos funcionários também, né? Imagina. E aí a gente vê essa coisa, né? O medo é que essa volta, assim, do entendimento que para você conservar você tem que parar de evoluir, é como se, né, você não desenvolvesse. E patrimônio, né, uma das políticas públicas que existem no patrimônio é você preservar e gerar aquilo no desenvolvimento, né, social, econômico, né? Pô, hoje no estado tu vê várias edificações hoje, né? 2025 é onde que a gente está. São várias edificações, né, sem esse trabalho de conservação, que lá atrás, nos anos em que, né, tinha essa gestão Robério, né, as outras gestões e tal, são edificações que, pô, a gente trabalhou, né, a Elizabeth, né, com a equipe e tal, né, na Paula, Elizabeth, fizeram restauros, né, vários restauros, as edificações, né, bem conservadas, tal, com seus materiais construtivos preservados e tudo. Aí hoje a gente percebe, assim, um declínio mesmo, né, um abandono, né, a gente tem o Palácio 5 de Setembro, que, né, está caindo aos pedaços, penitenciária, né? O nosso próprio teatro, né? Que precisa, por exemplo, eu estou falando para vocês do Pano de Boca, é um projeto, uma vontade que a gente tem aqui, tem um projeto para ser feito, né? Foi feito um levantamento que hoje a gente vai precisar fazer de novo, porque o dano que foi feito naquele período hoje já está maior, então é um outro custo, né? Então é aquela coisa de a falta de consciência mesmo, de entender que a conservação, a preservação, ela é um trabalho contínuo, né? Ela é um trabalho que requer uma equipe especializada, uma equipe, né, que tenha condições de ficar fiscalizando, de ficar trabalhando com a conservação para a gente não chegar nessas edificações ou nesses bens integrados ou nesses bens móveis num estado de deterioração, que você vai ter que fazer um restauro que é muito mais custoso, é muito mais caro, né? Então eu acho que a gente precisa de uma política de preservação, sabe? Mais firme, com formação de pessoas, né? Porque não adianta você ter, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, a Ana Paula também não vai estar, é muito reduzido a equipe. Então, né, a Beth já, né, seguiu a carreira dela lá para o Rio de Janeiro, restauradora da Fiocruz, né, uma pessoa que acrescentou muito para o estado do Amazonas, né, uma pessoa que teve um trabalho muito relevante aqui, junto com o Roberto, junto com essa equipe do restauro, né. E assim, a gente precisa ter uma coisa mais
sólida, assim, concreta aqui, né? Que ela consiga ser fomentada, né, ser repassada para outras gerações, para que as coisas não acabem.